Fala galera, seja bem-vindo ao canal Audioescola. Leitura ao alcance de todos. Hoje iremos aprender ouvindo. Norma Regulamentadora NR5. Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Vamos lá. O objetivo desta norma é estabelecer os parâmetros e os requisitos da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, CIPA, tendo por objetivo a prevenção de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, de modo a tornar compatível, permanentemente, o trabalho com a preservação da vida e promoção da saúde do trabalhador. Campo de aplicação: as organizações e os órgãos públicos da administração direta e indireta, bem como os órgãos dos poderes legislativo, judiciário e Ministério Público, que possuam empregados regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, CLT, devem constituir e manter CIPA. Nos termos previstos em lei, aplica-se o disposto nesta NR a outras relações jurídicas de trabalho. Atribuições: a CIPA tem por atribuições: a. Acompanhar o processo de identificação de perigos e avaliação de riscos, bem como a adoção de medidas de prevenção implementadas pela organização. B. Registrar a percepção dos riscos dos trabalhadores, em conformidade com o subitem 1.5.3.3 da NR1, por meio do mapa de risco ou outra técnica ou ferramenta apropriada à sua escolha, sem ordem de preferência, com assessoria do serviço especializado em segurança e em medicina do trabalho. SESMIT, onde houver. C. Verificar os ambientes e as condições de trabalho visando identificar situações que possam trazer riscos para a segurança e saúde dos trabalhadores. D. Elaborar e acompanhar plano de trabalho que possibilite ação preventiva em segurança e saúde no trabalho. E. Participar no desenvolvimento e implementação de programas relacionados à segurança e saúde no trabalho. F. Acompanhar a análise dos acidentes e doenças relacionadas ao trabalho, nos termos da NR1 e propor, quando for o caso, medidas para a solução dos problemas identificados. G. Requisitar à organização as informações sobre questões relacionadas à segurança e saúde dos trabalhadores, incluindo as comunicações de acidente de trabalho, CAT emitidas pela organização, resguardados o sigilo médico e as informações pessoais. H. Propor ao SESMIT, quando houver, ou à organização, a análise das condições ou situações de trabalho nas quais considere haver risco grave e iminente à segurança e saúde dos trabalhadores, e se for o caso, a interrupção das atividades até a adoção das medidas corretivas e de controle. E promover, anualmente, em conjunto com o SESMIT, onde houver, a Semana Interna de Prevenção de Acidentes do Trabalho, CIPAT, conforme programação definida pela CIPA. Cabe à organização: a. Proporcionar aos membros da CIPA os meios necessários ao desempenho de suas atribuições, garantindo tempo suficiente para a realização das tarefas constantes no plano de trabalho. B. Permitir a colaboração dos trabalhadores nas ações da CIPA. E C. Fornecer à CIPA, quando requisitadas, as informações relacionadas às suas atribuições. Cabe aos trabalhadores indicar à CIPA, ao SESMIT e à organização situações de riscos e apresentar sugestões para a melhoria das condições de trabalho. Cabe ao presidente da CIPA: a. Convocar os membros para as reuniões, e b. Coordenar as reuniões, encaminhando à organização e ao SESMIT, quando houver, as decisões da comissão. Cabe ao vice-presidente substituir o presidente nos seus impedimentos eventuais ou nos seus afastamentos temporários. O presidente e o vice-presidente da CIPA, em conjunto, terão as seguintes atribuições: a. Coordenar e supervisionar as atividades das CIPAs, elando para que os objetivos propostos sejam alcançados, e b. Divulgar as decisões da CIPA a todos os trabalhadores do estabelecimento. Constituição e estruturação: a CIPA será constituída por estabelecimento e composta de representantes da organização e dos empregados, de acordo com o dimensionamento previsto no quadro I desta NR, ressalvadas as disposições para setores econômicos específicos. As CIPA das organizações que operem em regime sazonal devem ser dimensionadas tomando-se por base a média aritmética do número de trabalhadores do ano civil anterior e obedecido o disposto no quadro I desta NR. Os representantes da organização na CIPA, titulares e suplentes, serão por ela designados. Os representantes dos empregados, titulares e suplentes, serão eleitos em escrutínio secreto, do qual participem, independentemente de filiação sindical, exclusivamente os empregados interessados. A organização designará, entre seus representantes,
o presidente da CIPA e os representantes eleitos dos empregados escolherão, entre os titulares, o vice-presidente. O mandato dos membros eleitos da CIPA terá a duração de 1 ano, permitida uma reeleição. Os membros da CIPA, eleitos e designados, serão empossados no primeiro dia útil após o término do mandato anterior. A organização deve fornecer cópias das atas de eleição e posse aos membros titulares e suplentes da CIPA. Quando solicitada, a organização encaminhará a documentação referente ao processo eleitoral da CIPA, podendo ser em meio eletrônico, ao Sindicato dos Trabalhadores da categoria preponderante, no prazo de até 10 dias. A CIPA não poderá ter seu número de representantes reduzido, bem como não poderá ser desativada pela organização antes do término do mandato de seus membros, ainda que haja redução do número de empregados, exceto no caso de encerramento das atividades do estabelecimento. É vedada à organização, em relação ao integrante eleito da CIPA, a alteração de suas atividades normais na organização que prejudique o exercício de suas atribuições, e b. a transferência para outro estabelecimento, sem a sua anuência, ressalvado o disposto nos parágrafos 1º e 2º do artigo 469 da CLT. É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA desde o registro de sua candidatura até 1 ano após o final de seu mandato. O término do contrato de trabalho por prazo determinado não caracteriza dispensa arbitrária ou sem justa causa do empregado eleito para cargo de direção da CIPA, quando o estabelecimento não se enquadrar no disposto no quadro e não for atendido por SESMIT, nos termos da norma regulamentadora número 4, NR. 4. A organização nomeará um representante da organização entre seus empregados para auxiliar na execução das ações de prevenção em segurança e saúde no trabalho, podendo ser adotados mecanismos de participação dos empregados, por meio de negociação coletiva. No caso de atendimento pelo SESMIT, este deverá desempenhar as atribuições da CIPA. O microempreendedor individual, MEI está dispensado de nomear o representante previsto no item 5 de abril de 2013. A nomeação de empregado como representante da organização e sua forma de atuação devem ser formalizadas anualmente pela organização. A nomeação de empregado como representante da organização não impede o seu ingresso na CIPA, quando da sua constituição, seja como representante do empregador ou como dos empregados. Processo eleitoral: compete ao empregador convocar eleições para escolha dos representantes dos empregados na CIPA, no prazo mínimo de 60 dias antes do término do mandato em curso. A organização deve comunicar, com antecedência, podendo ser por meio eletrônico, com confirmação de entrega, o início do processo eleitoral ao sindicato da categoria preponderante. O presidente e o vice-presidente da CIPA constituirão dentre seus membros a comissão eleitoral, que será responsável pela organização e acompanhamento do processo eleitoral. Nos estabelecimentos onde não houver CIPA, a comissão eleitoral será constituída pela organização. O processo eleitoral deve observar as seguintes condições: a publicação e divulgação de edital de convocação da eleição e abertura de prazos para inscrição de candidatos, em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. B. Inscrição e eleição individual, sendo que o período mínimo para inscrição será de 15 dias corridos. C. Liberdade de inscrição para todos os empregados do estabelecimento, independentemente de setores ou locais de trabalho, com fornecimento de comprovante em meio físico ou eletrônico. D. Garantia de emprego até a eleição para todos os empregados inscritos. E publicação e divulgação da relação dos empregados inscritos, em locais de fácil acesso e visualização, podendo ser em meio físico ou eletrônico. F. Realização da eleição no prazo mínimo de 30 dias antes do término do mandato da CIPA, quando houver. G. Realização de eleição em dia normal de trabalho, respeitando os horários de turnos e em horário que possibilite a participação da maioria dos empregados do estabelecimento. H. Voto secreto. E a apuração dos votos, em horário normal de trabalho, com acompanhamento de representante da organização e dos empregados, em número a ser definido pela comissão eleitoral, facultado o acompanhamento dos candidatos. E J. Organização da eleição por meio de processo que garanta tanto a segurança do sistema como a confidencialidade e a precisão do registro dos votos. Na hipótese de haver participação inferior a 50% dos empregados na votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados no dia anterior, a qual será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos empregados. Constatada a participação inferior
superior a 1/3 dos empregados no segundo dia de votação, não haverá apuração dos votos e a comissão eleitoral deverá prorrogar o período de votação para o dia subsequente, computando-se os votos já registrados nos dias anteriores, a qual será considerada válida com a participação de qualquer número de empregados. A prorrogação referida nos subitens 5.5.4 e 5.5.4.1 deve ser comunicada ao sindicato da categoria profissional preponderante. As denúncias sobre o processo eleitoral deverão ser protocolizadas na Unidade Descentralizada de Inspeção do Trabalho, até 30 dias após a data da divulgação do resultado da eleição da CIPA. Compete à Autoridade Máxima Regional em matéria de inspeção do trabalho, confirmadas irregularidades no processo eleitoral, determinar a sua correção ou proceder à anulação, quando for o caso. Em caso de anulação somente da votação, a organização convocará nova votação, prazo de 10 dias, a contar da data de ciência, garantidas as inscrições anteriores. Nos demais casos, a decisão da Autoridade Máxima Regional em matéria de inspeção do trabalho determinará os atos atingidos, as providências e os prazos a serem adotados, atendidos os prazos previstos nesta NR. Quando a anulação se der antes da posse dos membros da CIPA, ficará assegurada a prorrogação do mandato anterior, quando houver, até a complementação do processo eleitoral. Assumirão a condição de membros titulares e suplentes os candidatos mais votados. Em caso de empate, assumirá aquele que tiver maior tempo de serviço no estabelecimento. Os candidatos votados e não eleitos serão relacionados na ata de eleição e apuração, em ordem decrescente de votos, possibilitando nomeação posterior, em caso de vacância de suplentes. Funcionamento: a CIPA terá reuniões ordinárias mensais, de acordo com o calendário pré-estabelecido. A critério da CIPA, nas microempresas, microempresas de pequeno porte, EPP, graus de risco 1 e 2, as reuniões poderão ser bimestrais. As reuniões ordinárias da CIPA serão realizadas na organização, preferencialmente de forma presencial, podendo a participação ocorrer de forma remota. A data e horário das reuniões serão acordadas entre os seus membros observando os turnos e as jornadas de trabalho. As reuniões da CIPA terão atas assinadas pelos presentes. As atas das reuniões devem ser disponibilizadas a todos os integrantes da CIPA, podendo ser por meio eletrônico. As deliberações e encaminhamentos das reuniões da CIPA devem ser disponibilizadas a todos os empregados em quadro de aviso ou por meio eletrônico. As reuniões extraordinárias devem ser realizadas quando a. ocorrer acidente do trabalho grave ou fatal, ou b. houver solicitação de uma das representações. Para cada reunião ordinária ou extraordinária, os membros da CIPA designará o secretário responsável por redigir a ata. O membro titular perderá o mandato, sendo substituído por suplente, quando faltar a mais de 4 reuniões ordinárias sem justificativa. A vacância definitiva de cargo, ocorrida durante o mandato, será suprida por suplente, obedecida a ordem de colocação decrescente que consta na ata de eleição, devendo os motivos ser registrados em ata de reunião. Caso não existam mais suplentes, durante os primeiros 6 meses do mandato, a organização deve realizar eleição extraordinária para suprir a vacância, que somente será considerada válida com a participação de, no mínimo, 1/3 dos trabalhadores. Os prazos da eleição extraordinária serão reduzidos à metade dos prazos previstos no processo eleitoral definidos nesta NR. As demais exigências estabelecidas para o processo eleitoral devem ser atendidas. No caso de afastamento definitivo do presidente, a organização indicará o substituto, em 2 dias úteis, preferencialmente entre os membros da CIPA. No caso de afastamento definitivo do vice-presidente, os membros titulares da representação dos empregados escolherão o substituto, entre seus titulares, em 2 dias úteis. O mandato do membro eleito em processo eleitoral extraordinário deve ser compatibilizado com o mandato dos demais membros da comissão. O treinamento de membro eleito em processo extraordinário deve ser realizado no prazo máximo de 30 dias, contado a partir da data da posse. As decisões da CIPA serão, preferencialmente, por consenso. Não havendo consenso, a CIPA deve regular o procedimento de votação e o pedido de reconsideração da decisão. Treinamento: a organização deve promover treinamento para o representante nomeado previsto no item 5 de abril de 2013 desta NR e para os membros da CIPA, titulares e suplentes, antes da posse. O treinamento de CIPA em primeiro mandato será realizado no prazo máximo de 30 dias, contados a partir da data da posse. O treinamento deve contemplar, no mínimo, os seguintes itens: a. estudo do ambiente, das condições de trabalho,
bem como dos riscos originados do processo produtivo. B. Noções sobre acidentes e doenças relacionadas ao trabalho decorrentes das condições de trabalho e da exposição aos riscos existentes no estabelecimento e suas medidas de prevenção. C. Metodologia de investigação e análise de acidentes e doenças relacionadas ao trabalho. D. Princípios gerais de higiene do trabalho e de medidas de prevenção dos riscos. E noções sobre as legislações trabalhista e previdenciária relativas à segurança e saúde no trabalho. F. Noções sobre a inclusão de pessoas com deficiência e reabilitados nos processos de trabalho. E G. Organização da CIPA e outros assuntos necessários ao exercício das atribuições da comissão. 5.7.3 O treinamento realizado a menos de 2 anos contados da conclusão do curso pode ser aproveitado na mesma organização, observado o estabelecido na NR. 1. O treinamento deve ter carga horária mínima de A. 8 horas para estabelecimentos de grau de risco 1, B. 12 horas para estabelecimentos de grau de risco 2, C. 16 horas para estabelecimentos de grau de risco 3, e D. 20 horas para estabelecimentos de grau de risco 4. A carga horária do treinamento deve ser distribuída em, no máximo, 8 horas diárias. Para a modalidade presencial deve ser observada a seguinte carga horária mínima do treinamento: A. 4 horas para estabelecimentos de grau de risco 2, e B. 8 horas para estabelecimentos de grau de risco 3 e 4. A carga horária do treinamento dos estabelecimentos de grau de risco 1 e do representante nomeado da organização pode ser realizada integralmente na modalidade de ensino à distância ou semipresencial, nos termos da NR1. O treinamento realizado integralmente na modalidade de ensino à distância deve contemplar os riscos específicos do estabelecimento, nos termos do subitem 5.7.2. O integrante do SESMIT fica dispensado do treinamento da CIPA. CIPA das organizações contratadas para prestação de serviços. A organização de prestação de serviços deve constituir CIPA centralizada quando o número total de seus empregados na unidade da federação se enquadrar no disposto no quadro I desta NR. Quando a organização contratada para prestação de serviços a terceiros exercer suas atividades em estabelecimento de contratante enquadrado em grau de riscos 3 ou 4 e o número total de seus empregados no estabelecimento da contratante se enquadrar no disposto no quadro I desta NR, deve constituir CIPA própria neste estabelecimento, considerando o grau de risco da contratante. A organização contratada está dispensada da constituição da CIPA própria no caso de prestação de serviços a terceiros com até 180 dias de duração. O número total de empregados da organização contratada para prestação de serviços, para efeito de dimensionamento da CIPA centralizada, deve desconsiderar os empregados alcançados por CIPA própria. A organização contratada para prestação de serviços, quando desobrigada de constituir CIPA própria, deve nomear um representante da organização para cumprir os objetivos desta NR, se possuir 5 ou mais empregados no estabelecimento da contratante. A nomeação de representante da organização em estabelecimento onde é empregado membro de CIPA centralizada é dispensado. O estabelecido no subitem 5.8.2 não exclui o disposto no subitem 5 de abril de 2013 quanto ao estabelecimento sede da organização contratada para prestação de serviços. A nomeação do representante da organização contratada para prestação de serviços deve ser feita entre os empregados que exercem suas atividades no estabelecimento. A organização contratada para prestação de serviços deve garantir que a CIPA centralizada mantenha interação entre os estabelecimentos nos quais possui empregados. A organização deve garantir a participação dos representantes nomeados na CIPA nas reuniões da CIPA centralizada. A organização deve dar condições aos integrantes da CIPA centralizada de atuarem nos estabelecimentos que não possuem representante nomeado, atendido o disposto no subitem 5.6.2. O representante nomeado das organizações contratadas para a prestação de serviço deve participar de treinamento de acordo com o grau de risco da contratante. A CIPA da prestadora de serviços a terceiros, constituída nos termos do subitem 5.8.1.1, será considerada encerrada, para todos os efeitos, quando encerradas as suas atividades no estabelecimento. A organização contratante deve exigir da organização prestadora de serviços a nomeação do representante da organização, na forma prevista no subitem 5.8.2. A contratante deve convidar a contratada para participar da reunião da CIPA da contratante, com a finalidade de integrar as ações de prevenção, sempre que as organizações atuarem em um mesmo estabelecimento. A contratada deve indicar um representante da CIPA ou representante nomeado da organização para participar da reunião da CIPA da contratante. Disposições finais: a contratante adotará medidas para que as contratadas, sua CIPA,
Os representantes nomeados das organizações e os demais trabalhadores lotados naquele estabelecimento recebam informações sobre os riscos presentes nos ambientes de trabalho, bem como sobre as medidas de prevenção, em conformidade com o Programa de Gerenciamento de Riscos, previsto na NR. 1. Toda a documentação referente à CIPA deve ser mantida no estabelecimento à disposição da Inspeção do Trabalho pelo prazo mínimo de 5 anos. Na hipótese de haver alteração do grau de risco do estabelecimento, o redimensionamento da CIPA deve ser efetivado na próxima eleição. Muito obrigado por fazer parte do nosso canal Audioescola. Compartilhe nossos vídeos, para que mais pessoas possam acompanhar nosso trabalho. Não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Nosso objetivo é levar conhecimento a todos os nossos amigos. Valeu, galera! Até a próxima!